excelente referência que você trouxe, Renan, a questão da Dilma Rousseff, porque a Dilma Rousseff, ela é eleita, endeusada, inclusive, por parte do empresariado brasileiro, numa grande onda positiva do petismo, mas ela acaba caindo. E muito se diz, né, que ela cai por quê? Porque ela não consegue viver o dia a dia do nosso presidencialismo de coalizão, que é essa relação muito peculiar, para não falar outra coisa, da presidência da República com o Congresso Nacional. Qual que é a sua visão? Qual que é a visão do Missão a respeito disso? Bom, esse aqui para mim é o tema mais importante do Brasil. E quem resolver isso, e não é só resolver ter governabilidade, é resolver os instrumentos que fazem com que um grupo de bandidos sem nenhum interesse nacional estejam o tempo todo compondo e mandando nos governos. Quem resolver isso, resolve o Brasil. Tá? Então, eu tenho um livro publicado agora, o livro amarelo, que é o livro de propostas do partido, em que a gente traz o que a gente chama de lei de responsabilidade gerencial. E se eu puder me estender um pouquinho mais nessa resposta, é bem importante, porque para entender isso, a gente tem um modelo no Brasil, que é o tal do presidencialismo de coalizão, que faz com que o presidente da República, mesmo vencendo a eleição, ele é obrigado a ganhar uma segunda eleição, que é a composição do governo. Em países parlamentaristas, ao formar um primeiro-ministro, você consegue já ter a maioria, porque você só é primeiro-ministro da maioria no parlamento. No nosso modelo não, é um modelo esquizofrênico, maluco, que um presidente tenha, vamos dizer, 50% mais um dos votos, e não obstante, ele não consegue governar. Então o modelo que não é funcional, é um dos modelos mais estúpidos que tem. E do outro lado, nós temos uma coisa que é bem brasileira, tipo uma jabuticaba, que é o centrão, que é o político que é eleito comprando votos eleitores. E sim, assim, não é um exagero que eu tô falando, o voto é comprado e a compra acontece ou no momento da eleição ou durante o mandato do político. E com base nisso, ele precisa o tempo todo ter um caixa 2, uma operação de dinheiro que fique rodando para ele ficar municiando a troca de favores dele com o eleitor, com seus prefeitos e vereadores. E aí esse deputado federal, que não tem compromisso com nenhum tipo de ideia, com nenhum tipo de visão de Brasil, ele fica apenas colocando uma faca no pescoço do presidente em questão para aderir ao governo mediante troca de favores. Este é o grande problema, que a Dilma não soube lidar, que na verdade ninguém sabe lidar. Muita gente tenta resolver isso aqui no topo. O correto é a gente resolver na base. E resolver na base como? Entender o que faz um deputado tão canalha assim ser eleito. E essa é a questão que a gente precisa mudar. As pessoas vendem o voto para os políticos porque elas são muito pobres e muito dependentes na base. E os políticos não entregam nenhum tipo de melhoria. E mais, hoje um prefeito é apenas um instrumento de, vamos dizer, de guarda das emendas que são enviadas pelo deputado. Nós vamos inverter a pirâmide. E qual é a ideia? Nós vamos fazer os prefeitos para receber qualquer emenda e para receber inclusive o fundo de participação dos municípios, o FPM, terem que ter desempenhos indicadores. Assim, se, por exemplo, se eu não aumentar a taxa de cobertura de esgoto, se não aumentar o ranking do SAEB, se não melhorar a fila nas suas UBSs, você não recebe dinheiro. Vai um comissário do governo federal e não recebe dinheiro. Então, para obrigar eles. Se o prefeito não cumpre as metas, o prefeito fica inelegível. E aí ele não pode participar da eleição. E aí, a parte de incentivo é, se o prefeito vai bem e cumpre as metas, aí sim o seu partido recebe o fundo partidário. Por quê? Eu retiro do deputado todo o poder que ele tem em determinar um sucesso ou um fracasso de um prefeito, baseado no critério de que o deputado apenas quer do prefeito que ele obtenha votos para ele. Mas isso não abriria espaço para uma judicialização? Porque tem as questões constitucionais, o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação. E até antes, né? Não, mas... Claro, pode... É justamente obedecer a Constituição. O dinheiro vai para o município. Só que a forma como o dinheiro é entregue, a velocidade que ele é entregue, é mediante a aplicação de políticas públicas. Hoje o prefeito recebe dinheiro e larga. E faz o que ele precisa fazer. Ele não está nem um pouco compromissado com as metas. Agora, Renan, todas essas mudanças que são profundas que você propõe, né, no funcionamento do Estado, elas dependem, na prática, do Congresso, dependem de negociação política, dependem de maioria, de PEC, de articulação, o que for. Para cada uma dessas específicas tem um andamento, um processo específico. Eu queria entender como é que o senhor aprovaria essas mudanças sem entrar justamente na lógica das alianças, das concessões políticas que o senhor critica tão duramente e que é um propósito do seu partido. Bom, eu vou ser brutalmente honesto. Todo mundo sabe, quem é eleitor meu, quem nos acompanha, que eu não tenho grandes ilusões sobre a classe política brasileira e tampouco sobre o eleitor brasileiro. Haverá um monte de ladrão querendo fazer negociações sujas comigo, porque o eleitor vai votar no monte de ladrão. E tá dado. Haverá centenas de ladrões no Congresso Nacional que serão colocados pelo eleitor. O eleitor vai vender o voto pro cara, vai ganhar um favorzinho e vai colocar o cara lá. É fato. E eu vou ter que sentar com esse cara. Eu vou ter que compor o governo com os partidos desse cara.
Eu não estou com ilusões, eu não vou conseguir governar nesse modelo atual e não vou conseguir alterar as regras do jogo que fazem com que esse ladrão chegue lá 100 anos sentar com ele. E é, infelizmente, vamos dizer, consequência do modelo democrático nosso. Eu vou fazer um governo de composição. O que eu não vou compor na base da grana e da troca de favores financeiros. O único lucro que a pessoa poderá ter comigo, que o deputado vai ter e o partido, é o lucro político. O que é o lucro político? Se eu apresentar uma política pública funcional no estado daquele deputado, eu vou lá e vou fazer ele ter o lucro político. Ele desfrutar da vitória comigo. Natural. Um exemplo. A gente vai fazer um combate muito forte ao crime organizado. Eu vou lá no Ceará libertar a cidade de Santa Quitéria que está com o Comando Vermelho. Vou chamar os deputados do Ceará. Venha, levem um lucro político comigo. Agora, lucro fiduciário, grana, não vai rolar. Não vai rolar. Isso não vai rolar. E aí vou ter impasse. Se eles quiserem ir pra guerra com isso, eu vou pra guerra com eles também. Inclusive, me alio com quem não imaginam. Vou dar um exemplo. Flávio Dino, que é do campo político oposto ao meu, ele está fazendo um trabalho sério de fiscalização com emendas. Pois bem, eu vou apoiar o Flávio Dino. Vamos pra cima. Vamos apoiar a Polícia Federal e vamos pra cima de quem tá desviando emenda. Se o Congresso quiser ter o lucro político das boas políticas do meu governo, bora, compõe o governo com todo mundo. Se o Congresso quiser me achacar, vou chamar o Flávio Dino e aí eles vão se ver com as emendas que eles roubaram. Ponto. Sem discussão. Frase, vou fazer um governo de composição. Então eu quero desenvolver, explorar mais um pouco essa frase que você acabou de trazer. Você deu um exemplo, Flávio Dino, nesse caso específico das emendas. Quem você enxerga hoje, nomes e legendas, que poderia, em alguns aspectos determinados, fazer parte de um governo de composição do Missão a partir de 2027. Um exemplo, Tereza Cristina, ela é de um partido Centrão. Não teria problema nenhum em ter uma Tereza Cristina, que é de um partido Centrão, participando no governo meu. O ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, foi um governador sério, de partido Centrão, não teria problema nenhum de ter uma composição com ele. Esses partidos do Centrão, eles são compostos na sua maioria por tralha, por porcaria. Mas há quadros bons pontualmente. Eu toparei, você quer participar comigo, PP, partido Ciro Nogueira? Só não quero Ciro Nogueira, por favor. Agora, tem alguém interessante aí? Me dá, não tem problema nenhum. A composição terá que ser feita, infelizmente. Ela é condicionada ao quê? O programa é nosso. Porque o que nos elegeu foi o programa. Então eles vão executar o meu programa, que é o programa que venceu nas urnas. 2. Vai tocar o meu programa? Tá, não haverá negócio, não haverá porteira fechada pra nada. Porque a gente sabe muito bem, por exemplo, que... Como é que funciona esse jogo? Um cara pede um ministério e ele acha que o ministério é um feudo em que ele fará negócios. E é ali que surge a grande corrupção. O ministério, ele tem autarquias ligadas a ele vai ter empresas públicas ligadas a ele tem orçamento, ele consegue administrar eventualmente o envio de um recurso para uma área aqui, outra ali. E é ali que vai rolando a roubalheira. Não vai rolar. As empresas públicas, as autarquias, as políticas públicas, elas vão ser tocadas por técnicos nossos, e o partido que vai compor, ele vai compor aquele governo baseado na ideia de que ele vai ter o lucro político conosco. Só isso. Ponto. Queria aproveitar que o senhor falou sobre segurança pública ou insegurança. Há uma expectativa de que o nome para vice venha, né, de alguém mais combativo nesse sentido? Já tem alguma definição? Depois eu queria me aprofundar um pouco mais nas propostas em relação à segurança, ao combate às facções também. Olha, tem umas ideias nessa linha sim, tá? Não sei como é que você soube. Tem umas pessoas que eu tô conversando, mas ainda não posso revelar a minha fofoca aqui. Mas são pessoas ligadas à segurança? Tem 2 pessoas muito importantes partido? nessa... Não posso contar. Mas teria que ser do seu partido pela lógica. Quem disse? Pela lógica da nossa conversa. Agora em terceiro tem outros partidos vindo conversar. Não sou mais tão feio no baile. Mas eu estou sozinho. Mas aí já aceita, dependendo... Dependendo, eu aceito. Dependendo da qualidade da pessoa. Eu volto a falar, quando eu fiz o impeachment da Dilma Rousseff, eu tive que conversar com todo mundo. Eu não tenho problema em conversar com ninguém. O fato de o Renan é antissistema, o que significa? Eu vou botar fogo, jogar lá no Palácio do Planalto, botar fogo nele? Não vou. Eu vou fazer um governo revolucionário. Eu sou um reformador. E eu fico feliz se pessoas de outros partidos aderirem ao meu projeto. O que eu vou fazer é aderir ao projeto dos outros. Virar um presidente que não tem rumo, como todos esses últimos. Que basicamente, se for explicar qual é o tema do governo do Lula, qual é o tema do governo do Bolsonaro, ninguém sabe dizer. Não há
né? Não é uma linha. O nosso teria uma linha. E esses nomes são nomes mais conhecidos? Não posso entregar fofoca agora. Mas é pra isso que a gente tá mas aqui. então- Aí me estrago minhas negociações, assim, mas o que eu posso falar pra vocês já que você foi a primeira a depreender, começar a deduzir isso, me convidem novamente que aí eu trago a informação no momento certo. Tá Eu certo. veria aqui no programa, nem Então vai aonde. ser em primeira mão aqui. Trarei em primeira mão pra vocês. Atenção, redes sociais, atenção Seus fãs estão aqui. Atenção, fãs Meus do fãs Renan. estão testemunhando. Tem alguns aí já? Estão todos aqui, ó. Ah, ótimo. Pode ver. Um abraço pra eles. Se esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais pessoas, você pode ajudar agora. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Parece simples, mas cada inscrição aumenta o alcance e fortalece esse projeto. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso.